Olá, hoje dia 23 de março de 2020, estamos aqui para nos conversarmos a respeito de um tema muito conhecido dos cristãos, de uma parábola do nosso querido Jesus, intitulada Muitos chamados, mas poucos são escolhidos. O Evangelho segundo o Espiritismo comenta essa parábola no capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto evangélico diz o seguinte: falando por parábolas, disse Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dado com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse trecho está em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta o texto evangélico, dizendo que Jesus sempre fala por parábolas, né? E que as parábolas são forças de expressão para simbolizar para o povo daquela época uma forma que eles pudessem entender com mais tranquilidade os textos que Jesus queria explicar. Ele fala dos primeiros convidados, ele está se aludindo aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, os que vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Os convidados que se escusam, pretextando terem que cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes das coisas celestes. E o que é que acontece? Depois ele acrescenta que, vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra deveria ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e esses, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Ou seja, primeiro vieram os hebreus, que não compreenderam o convite do chamamento do reino dos céus. Depois Jesus envia os profetas, e as pessoas daquele momento também recusam o convite dos profetas e muitas vezes matam, prendem e fazem todo tipo de dificuldades com os profetas. E por último ele pede que chamem as pessoas comuns, os que não eram iniciados, os que não acreditavam ainda no Deus único. Então os pagãos foram convidados e poderiam ser admitidos ao festim das bodas. Aí Kardec comenta: não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos
são os que guardam e aplicam proveitosamente essa lei. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, que a gente fique com essa reflexão de que todos nós já fomos chamados, se estamos habilitados para sermos os escolhidos. Porque, como comenta Emmanuel em uma outra mensagem que ele tem no Reformador de outubro de 1956, na página 232, ele diz o seguinte: estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. E aí ele segue com um texto dizendo que já somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, escolhidos para auxiliar os que erram, para ensinar os mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito. Fomos escolhidos para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Enfim, fomos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Então que fique a reflexão. Esta parábola foi narrada há 2000 anos atrás. Como é que estaria essa narrativa de Jesus se ele viesse narrar os 2000 anos de cristianismo? O que é que nós seríamos hoje? Porque ele convidou aos hebreus, naquele momento, não aceitaram o convite. Convidou, os profetas vieram, convidaram outras pessoas que também rejeitaram o convite. E nós fomos convidados também. Nós fomos chamados também. E a gente acabou de ler a reflexão de Emmanuel dizendo para que fomos chamados, não é? Escolhidos, para que fomos escolhidos. Então que a gente reflita se estamos realmente merecendo essa condição de sermos os cristãos, se estamos realmente merecendo essa condição de vestir a túnica nupcial. Então, nesses momentos de transição, a gente possa entender e possa refletir o papel do cristão. Não adianta a gente voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode mudar agora e fazer um novo fim. Não adianta a gente querer voltar nas encarnações pretéritas, nos momentos em que estávamos equivocados. Isso já passou. O importante é que estamos encarnados nesta encarnação, neste momento, neste dia, nesse momento grave de transição. Então, o que é que compete a nós que fomos chamados? O que é que compete a nós fazermos para sermos os escolhidos? Paciência, resignação, fé, tranquilidade e dar o testemunho de todos os cristãos, como todos os cristãos que vieram antes de nós já nos ensinaram, que nós possamos agradecer a oportunidade de termos sido chamados e que possamos merecer a honraria de sermos escolhidos, de estar vestindo a túnica nupcial. Que Jesus nos abençoe e que permaneça conosco hoje e sempre.